Vamos dar sequência à nossa correção da atividade de revisão. O próximo item agora vai ser a questão de número 8. Na questão número 8, o enunciado pede o seguinte: quantos são os anagramas da palavra perdão? Aí eu logo quero saber o que vem ser anagramas. São palavras com ou sem sentido. Assim eu tenho aqui a palavra perdão, que é formada por 6 letras. Esse tio aqui não importa, descarte. O importante são as letras. Só que aqui eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma permutação, que anagramas são palavras com ou sem sentido. Significa dizer que eu tenho que mudar a ordem das letras. Ao mudar a ordem das letras, você está fazendo a permutação. Assim, o que é permutar? Mudar a ordem. P, permutação, N, que é o número total de elementos que eu vou permutar, que vai ser igual a N fatorial. Para se calcular o total de anagramas, que são a quantidade que eu posso formar com todas as letras, você vai calcular o P, e esse N é o número total de elementos que eu irei permutar. Nesse caso aqui são todas as letras, corresponde a 6. Significa dizer que N é 6, vou calcular 6 fatorial. Quem é 6 fatorial? É 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ao fazer a multiplicação, 6 vezes 5, 30, 4 vezes 30, 120, 120 vezes 3 dá 360, vezes 2 dá 720. Assim, 720 é o total de anagramas, que são palavras com ou sem sentido. Aonde mudou a letra, você deu origem a uma nova palavra, que é um novo anagrama. Assim, a resposta aqui vai ser o item E, 720, alternativa correta. Vamos para o item 9. No item 9, a pergunta é a seguinte: quantos são os anagramas da palavra perdão que começam com P e terminam com N? Assim, quando ele diz começa com P e termina com N, você tem que fixar o P e fixar o O, que começa com P e termina com O. Assim, o P e o O estão fora da permutação. Assim, se eu tenho um total de 6 letras, agora você tem 2 letras fora, que eu vou ter no começo e outra no final. Assim, eu vou permutar as outras 4 letras. Se eu vou permutar as outras 4 letras, eu vou calcular só a permutação agora das que estão aqui, entre o P e o O. Assim, P, N é igual a N fatorial. Só que esse N não são todas as letras que vão participar. P vai ser N, somente estão intercaladas aqui, que são 4. Isso vai ser igual a 4, que é 4 fatorial. E quem é 4 fatorial? É 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Fatorial é um produto de fatores em ordem decrescente. Começa com esse elemento que está aqui, vai até o número 1. Multiplicando 4 vezes 3, 12, 2 vezes 12, 24. Assim, a resposta: quantos são os anagramas da palavra perdão que começa com P e terminam com O? Assim, a resposta aqui corresponde à letra C. São 24 que vai ocorrer isso. Que esse 24 vai estar dentro de 720. Só que aqui tem uma condição: começa com P e termina com O. E nessa aqui não, são todos os anagramas que eu posso construir. Não tem esse negócio de iniciar e começar com uma não, ou começar com outra letra. Vamos para o item 10, onde diz: calcula aqui o valor de A quer dizer o arranjo. Quando ele bota 7,2, é o arranjo de 7 por 2. Eu tenho 7 elementos, estou agrupando 2 a 2, aonde esse primeiro elemento corresponde ao N e o segundo elemento corresponde ao P. O N é o total que eu tenho de elementos e P é a quantidade de elementos por agrupamento. Porque arranjo, quando você resolve, você está calculando a quantidade de agrupamentos que eu possa construir, de acordo com o total de elementos, de forma que eu vou agrupar. Sendo que no arranjo, a ordem importa. Quando você muda a ordem, dá origem a um novo agrupamento. Qual é a fórmula do arranjo? Arranjo é igual a NP, que é igual a N fatorial, dividido por N menos P, aí fatorial. N é o total, corresponde a 7. Assim vou ficar com A, que corresponde a 7 por 2, que é igual a 7 fatorial. E aqui você vai subtrair, poderia até fazer direto, vai ficar 7 menos 2 fatorial. Resultado, em cima permanece 7 fatorial, aí embaixo você faz a subtração. Ao subtrair, você fica com 5 fatorial. 7, 5, você vai colocar em ordem decrescente, do 7 até chegar ao 5.
Para simplificar, vai ficar 7 vezes 6 vezes 5. Aí bota fatorial, porque você não vai até o final. Por que não vai até o final? Para simplificar com 5. O processo elimina mais rápido e a resposta fica mais simples. Aí 6 vezes 7 ou 7 vezes 6 são 42. Assim a resposta correta do item 10 corresponde à letra E. Resultado, qual é o total de agrupamentos que eu posso construir no arranjo de 7 por 2? São 42 agrupamentos. No item 11, ele fala, é uma empresa, 15 funcionários se candidataram para as vagas de diretor e de vice-diretor financeiro. Assim, ou é diretor ou é vice-diretor. Eles serão escolhidos através do voto individual dos membros do conselho da empresa. Vamos determinar de quantas maneiras são agrupamentos que eu estou construindo. Pelo contexto tem que ver, vai ser um arranjo ou pode ser uma combinação. De maneiras distintas, essa escolha pode ser feita. Trata-se de um agrupamento de 15 por 2, tomados 2 a 2. 15 tomado 2 a 2 é um arranjo de 15 por 2. Por que é um arranjo e não uma combinação? Que aqui não vem informando. É porque é o seguinte, na questão você vai escolher um para ser diretor ou vice-diretor. Assim, se ele é diretor e esse é o vice-diretor, se eu mudar a ordem, esse sendo diretor e o A sendo vice-diretor, esse agrupamento aqui, AB, é diferente do agrupamento BA. Porque uma coisa é você ser diretor, outra coisa é você ser o vice-diretor. Assim, a ordem importa. Se a ordem importa, porque falou diretor e vice-diretor, não esqueça, isso aí é um arranjo, porque senão você utilizar da combinação você erra. Se é um arranjo de 15 por 2, utilizando a fórmula do arranjo de NP, que é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. Resultado, o arranjo de 15 por 2, quem é N? 15, quem é P? 2, assim vai ser 15 fatorial. E aqui vai ser 15 menos 2 fatorial. Resultado vai ficar 15 fatorial e aqui 13 fatorial. Colocando em ordem decrescente vai ser 15, que multiplica 14, que multiplica 13, aí você bota fatorial. E aqui embaixo deixa o 13 fatorial, que já é o sentido de você simplificar. Sempre você coloca em ordem decrescente o valor de cima até chegar ao valor que está embaixo. E o restante que sobrou, o que é que você faz em cima? Multiplica. Aí vai multiplicar 14 vezes 15. Vamos multiplicar aqui ao lado. Eu tenho 15, vou multiplicar por 14. 4 vezes 5, 20, vai 2, 4 vezes 1, 4, com 2, 6. Pronto, multiplicando por 1, 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 1 é 1, somando 0, 11, vem 1, 2. Resultado, 210. Assim, o resultado aqui do item 11 corresponde a 210 agrupamentos. Assim, de quantas maneiras pode ser feita essa escolha? De 210 formas distintas. Assim, o resultado correto é o item A. Vamos para a próxima questão. Na próxima questão, você tem, já vem informando que é uma combinação. Se é uma combinação, tem que usar a fórmula da combinação. Já está colocando. O valor da combinação de C 4,3 é que é 4 por 3, onde N corresponde a 4 e P corresponde a 3. Assim, aqui eu tenho N e P, mas aqui é uma combinação. Assim, na combinação, a ordem não importa. Tanto faz ser AB como BA, é o mesmo agrupamento. Sendo que já é uma combinação, eu vou usar a fórmula da combinação de NP, que é igual a N fatorial sobre P fatorial menos N menos P fatorial. A diferença é esse P fatorial, que no arranjo não tem, mas aqui o resultado vai ser mudado. Assim, a combinação de 4 por 3 corresponde, quem é N? 4, quem é P? 3, vai ser 4 fatorial. Aqui, ó, quem é P? 3 fatorial. Quem é N? 4, quem é P? 3. Aí só é substituindo. Troque a letra pelos números, é bem simples. Pega a expressão, a fórmula e faça a substituição e depois você faz os cálculos. Preste atenção na substituição para não confundir. Resultado, em cima fica 4 fatorial, embaixo permanece esse 3, que é do P, e aqui subtrai, vai ficar 1 fatorial.
Só que aqui você vai fazer a mesma simplificação. Você vai simplificar esse com esse. Por que o 4 com 3 não o 4 com 1? Porque o 4 está mais próximo do 3. Você vai fazer a mesma ordem decrescente. Vai ficar 4 vezes 3. Aí, como não foi até o número 1, você tem que colocar fatorial. Porque só tira o símbolo fatorial quando vai até o número 1. E esse 3 fatorial você repete, não mexe com ele. Elimina, elimina. Se o 1 fatorial, aí você calcula. Tanto 0 fatorial como 1 fatorial corresponde por definição a 1. Não tem o que fazer cálculo. Se vier aqui 1 fatorial, resultado 1. Resultado, o que é que você sobrou? 4 dividido por 1, que corresponde a 4. Assim no item 12, qual é o valor da combinação? Qual o total de agrupamentos que eu possa construir uma combinação de 4 por 3? Vai ser o total de 4 agrupamentos, que corresponde ao item B, que é a resposta correta. Uma única alternativa. Vamos para o outro item 13. No item 13, eu já coloquei aqui que era uma combinação de 7 por 5, só que no enunciado da questão não vem dizendo. Aí você tem que realmente identificar pelo contexto. Como assim pelo contexto? Eu tenho com 7 pessoas, quantas comissões? Quando fala, Nelson, de comissões, não esquece, vai ser uma combinação. Por que uma combinação? Porque a ordem não importa. Você tem o quê? Formar comissões onde você tem 5 pessoas que você vai ter que escolher. Dentro de 7 você vai escolher 5. Vai ser com 7 pessoas, quantas comissões de 5? Formando grupo onde eu vou escolher 5 pessoas. Podem ser formadas. Em quantas comissões? Que é o total de agrupamentos. Aonde eu tenho 7, mas eu vou escolher 5. Agora, por que você está trabalhando com uma combinação, como eu coloquei aqui? Porque a ordem não importa. Porque a ordem não importa. Se você formar uma comissão, são 5 pessoas, pode ser A, B, C, D, E. Se eu mudar a ordem dessa comissão, a comissão será a mesma. Se for E, D, C, B, A. Essa ordem não vai mudar esse agrupamento. Essa comissão aqui é a mesma comissão daqui. Porque a ordem aqui não importa. No outro item, não. Uma coisa é diretor, uma coisa é vice-diretor. A ordem importa. É um arranjo. Já que a ordem não importa, não de combinação, você trabalha com a fórmula da combinação. Assim, a combinação de NP será igual a N fatorial sobre P fatorial menos N menos P fatorial. Substituindo, combinação de 7 por 5 corresponde a 7 fatorial, embaixo 5 fatorial, e aqui subtrai 7 menos 5 fatorial. Resultado, 7 fatorial está para 5 fatorial, subtrai 2 fatorial. O 7 você não vai simplificar com o 2, você vai simplificar com o 5, que está mais próximo. Se esse número aqui fosse mais próximo do 7, por exemplo, fosse um 6, você simplificar o 7 com 6. E o 5 você calcular quanto é que vale 5 fatorial. Simplificando vai ficar 7 vezes 6 e reparar no valor 5. Aí bota fatorial. Embaixo, quem é o 5 fatorial? Você repete, porque elimina. E esse 2 fatorial é 2 vezes 1. Você tem que calcular o fatorial, que é um produto de fatores em ordem decrescente. Resultado, 7 vezes 6 ou 6 vezes 7 são 42. 2 vezes 1, 2. 42 dividido por 2 corresponde a 21. Assim, o item 13, aqui significa dizer, com 7 pessoas, quantas comissões podem ser constituídas de 5 pessoas, onde no caso aqui a ordem não importa, que é comissão. Quantas comissões são formadas? 21 comissões, corresponde ao item C. Assim, a questão 13, correto, é o item C. Vamos para a questão 14. Na questão 14, você tem o seguinte: quantos são os anagramas? Anagramas já são palavras com ou sem sentido. Você está mudando a ordem das letras. Sendo que aqui nessa questão, você vai prestar atenção que tem letras repetidas. Esse item significa que é uma permutação, aonde você tem o que? Letras repetidas. Tem letra repetida e a permutação não é simples. É uma permutação com repetição. Permutação simples não tem letras repetidas. Na permutação com repetição tem letras repetidas. Para calcular, a expressão é PN. N é o total de letras. Só que aqui em cima você vai ter que utilizar alfa, beta, reticência, gama, que são as letras repetidas. Agora, como é que eu vou calcular isso? Vamos aqui, ó, mostrar. Bem simples, é parecido com o outro.
Você vai colocar o valor de P, N permanece embaixo do total de letras. Quantas letras tem? São 4. E em cima você vai colocar somente as letras repetidas. O J não repete, o C não repete, não bota a quantidade. O A, como está sendo repetido, você bota 2 letras repetidas. Se tivesse outra letra repetida, estava 3, por exemplo, ou 2 também. Se tiver repetição, você coloca. Se agora, como eu calculo isso? Você vai calcular dessa forma. O 4 você coloca em cima, bota em forma de fatorial. E quem está em cima você coloca embaixo. Lembre-se, quem está embaixo vai para cima. Quem está em cima fica embaixo. Aí vai ficar em forma de razão, assim, de fração. E agora você calcula normal. Como é 4 fatorial dividido por 2 fatorial? Vai colocar em ordem decrescente, do 4 até o número 2. Aí vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. E aqui repete o 2 fatorial. Elimina, elimina. 3 vezes 4, 12. Resultado, questão 14. Teu 12 vai ser a letra C. Assim, quantos são os anagramas da palavra jaca que eu posso construir? Assim, o total de anagramas, como tem letra repetida, deu uma quantidade de 12. Não esqueça, total de letras embaixo e as letras repetidas em cima. Quem está embaixo fica em cima, quem está em cima fica embaixo. Coloca em forma de fatorial e faz o cálculo e acha o resultado final. Na questão de número 15, temos o seguinte. Temos agora o estudo de equações do segundo grau. Aqui a equação já foi dada, porque tem questão que pode vir em forma de problema para você construir a equação. Mas aqui eu quero o conjunto de solução. O que é o conjunto de solução? É o valor de x que torna a igualdade verdadeira. Quando eu substituir aqui resolver, o resultado tem que ser igual a 0. Como é a equação incompleta, porque a equação do segundo grau ela tem esse padrão. Ax ao quadrado mais bx mais c, que é igual a 0. E aqui eu tenho os coeficientes que chamamos de a, b e c. Mas quando a equação é incompleta, observe que ela tem o a, mas não tem o b e tem o c. Coeficiente a, coeficiente b e coeficiente c. Cadê o c? Não tem, que está junto do x. Aí quando ela é incompleta, você vai resolver da seguinte forma. Eu posso, nesse caso aqui está faltando o b aqui não tem nessa questão. Eu posso utilizar por Bhaskara, mas eu posso fazer sem ser por Bhaskara. Você quem escolhe. Eu vou fazer sem usar a fórmula de Bhaskara, mas se você tem confiança com a fórmula de Bhaskara, pode aplicar. Nessa questão aqui eu vou isolar o x, do jeito de uma equação do primeiro grau. Vai ficar 3x ao quadrado, que é igual, tá menos, passa mais, é igual a 27. O zero não conta, tá multiplicando, passa dividindo, fica x ao quadrado, que é igual a 27 dividido por 3. Colocando aqui, x ao quadrado será igual a 27 dividido por 3, 9. Resultado final, x, como está em forma de potência, tem que tirar o expoente, tem que isolar somente o x. Está em forma de potência, pode ser em forma de raiz, mas tem que estar mais ou menos. Não pode colocar somente raiz, não. Raiz de 9. Resultado, x será igual a mais ou menos, que é a raiz quadrada de 9, 3, porque 3 vezes 3 são 9. Assim, o conjunto solução dessa equação corresponde a menos 3 e 3. A alternativa correta vai ser o item A. Deixa eu ver o item A. Não, perdão, vai ser o item D. O item D é a alternativa correta. Presta atenção para não confundir. Conjunto de solução, menos 3 e 3. Pronto, assim aqui estamos concluindo essa primeira